Bem, meus amigos, chegou a hora de nós estudarmos o tema alimentos. Com certeza, ao lado do regime de bens, o tema alimentos, ah, com certeza eles dialogam na maior incidência prática na vida do direito familista. Quando nós estivermos assim trabalhando, né, relacionando, discutindo a respeito dos alimentos e dos regimes de bens, é necessário ter atenção. Provavelmente, quando alguém for discutir qualquer coisa com você relacionado a direito de família, vai lhe perguntar ou sobre uma pensão, ou e aí, como é que fica a questão dos bens e etc e tal, fulano ali está se separando, quer saber como é que vai ficar. Então, olha só, eu preciso compreender, né, superar essas questões iniciais da relevância do tema, que os alimentos eles decorrem de um princípio da solidariedade, né? Tá lá no artigo 3º da Constituição, fala sobre a importância da solidariedade. Deve também ter como fundamento, e eu não coloquei até por primeiro, mas como tudo, quando nós estudamos, a princípio da dignidade da pessoa humana. E para terminar, eu preciso lembrar que o direito aos alimentos, a alimentação, foi reconhecido pela Constituição como um direito social. Está lá no artigo 6º, né, através de emenda constitucional, a previsão da alimentação como um direito social. Então, para tratar sobre alimentos, nós temos essas três premissas: princípio da dignidade da pessoa humana, solidariedade e que nós não podemos esquecer que a alimentação ela é um direito social, ela é um direito social. Tudo bem. Quanto a isso, nós precisamos compreender, na verdade, o que são alimentos. Então, a nossa dúvida hoje, o que seria alimentos? E aí, nós lembramos, né, do que a doutrina diz, que é tudo aquilo que é necessário para a conservação do ser humano, até viver com vida. Então, olha só, desde o ciclo inicial, concepção, sobrevivência. Então, nós, quando falamos, reunimos sobre essas questões de direito a alimentos, nós não podemos apenas pensar no caráter alimentício, né? Pensar em comida e etc. Não, nós precisamos lembrar que é uma expressão da solidariedade, e até digo, né, que esse nome ele foi colocado equivocadamente no nosso ordenamento, que é natural. Quando nós estamos conversando, eu pelo menos com assistir e etc., ele chega lá e diz assim, eu quero alimentos. Aí depois que ele acerta o valor de alimentos, ele fala assim, bem, eu quero agora saber como é que vai ficar a questão da escola, quero saber como é que vai ficar a questão da roupa, e aí a gente tem que voltar à discussão. Então, primeira coisa, sempre dizer o que são alimentos. Alimentos é tudo aquilo que é necessário para o estabelecimento, para a manutenção de uma vida digna, Qual seria, né, olha só, a natureza jurídica dos alimentos? Será que eles seriam direito da personalidade ou poderiam ter uma natureza mista, né, um conteúdo patrimonial? Prepondera entre nós que os alimentos eles integram o direito da personalidade, e essa é a corrente majoritária que nós temos. Os alimentos como manifestação, olha só, de um direito da personalidade. Faz parte da pessoa humana a sua necessidade de sobreviver, e faz parte de sobreviver com dignidade. E aí, meus amigos, nós precisamos agora organizar o nosso estudo a respeito da classificação dos alimentos. Veja bem, olha só, os alimentos eles podem ser tratados como alimentos legais, como alimentos voluntários e como alimentos indenizatórios. O que é o alimento legal? É o mais corriqueiro, é aquele que decorre da lei. As pessoas, olha só, por obrigação legal, né? Por exemplo, o artigo 1694 estabelece o dever de sustento. Então, em primeira linha, nós temos essa situação. Agora, uma segunda coisa que nós precisamos também compreender é o seguinte, que nós podemos ter um alimento voluntário. O que seria quando nós falamos em alimentos voluntários? São aqueles, por exemplo, que eu posso combinar com alguém, dizer o seguinte, olha, eu vou te dar alimentos, né? Então, olha só, eu vou te ajudar financeiramente por um tempo. São alimentos voluntários, não decorreram da lei, não tivemos nenhuma dificuldade quanto a isso. E para terminar, nós não podemos esquecer que existem os alimentos indenizatórios. Decorreu de um ato ilícito, então alguém ali foi e machucou alguém no acidente de trânsito, e aí terá que pagar alimentos. Esses alimentos não decorrem do direito de família. Esses alimentos, olha só, decorrem da responsabilidade civil. E aí, feita essa classificação,
eu preciso te chamar a atenção que aqui, nesta aula, nós vamos trabalhar com os alimentos mais relacionados ao direito de família. Vamos trabalhar com os alimentos legais. Eu não vou falar aqui sobre os alimentos contratuais, voluntários, que qualquer pessoa, não, precisa ser parente, precisa ser amigo. Voluntariedade faz parte da vida, porque o patrimônio, as questões financeiras são direitos disponíveis. Então, isso está superado. A responsabilidade civil. Não, isso nós poderíamos discutir alimentos, mas dentro de uma aula de responsabilidade civil. Também não é o caso aqui. O nosso caso é tratar sobre alimentos quando decorrem das obrigações do direito de família. Então, são os alimentos legais. Tudo bem? A partir ali do artigo 1694 do Código Civil. Beleza, superamos isso. Agora, o que nós precisamos enfrentar? Precisamos compreender que os alimentos, quanto à natureza, eles podem ser alimentos civis ou alimentos naturais. Quanto à sua natureza, os alimentos podem ser alimentos civis ou alimentos naturais. O que são alimentos civis, minha gente? São alimentos mais completos. Então, olha só, eles procuram dar uma vida emancipadora, uma vida digna mais completa. Os alimentos naturais, não. São aqueles alimentos que o Código Civil fala, em uma oportunidade, que são aqueles necessários para a sobrevivência. Para a sobrevivência. Nós tratávamos isso, por exemplo, no cônjuge culpado. Lá diz o Código Civil, 16, falava que o cônjuge culpado ele não teria alimentos. Aí veio agora o 1694 lá, parágrafo 2º do Código Civil, e diz assim, que o cônjuge culpado ele terá os alimentos necessários tão somente para a sua sobrevivência. Então, mais ou menos esse argumento que nós temos ali de alimentos necessários só menos para a sobrevivência. Tá bom? Então, olha só, já temos uma noção mínima do que é alimento, né? Já temos a compreensão da classificação geral dos alimentos, que passa pela responsabilidade civil, passa pela voluntariedade e chega nos alimentos legais. Compreendemos a delimitação do nosso estudo aqui, trabalhamos também com o que é alimento civil e o que é alimento natural, alimento necessário, e agora nós podemos destruir aqui, né? Olha só, ir divagando com relação às características dos alimentos, tudo bem? Então vamos agora enumerar algumas características dos alimentos. E aí agora eu vou passando a tela, apresentando a característica, fazendo uma rápida compreensão e apresentando o artigo fundamento, para que você possa ter um caderno lembrando de qual é a característica e qual é o artigo. Isso é bom para que você possa ter uma base ali de articulação quando for querer explicar para alguém, for colocar numa peça, enfim, aí vai ficar melhor o seu raciocínio. Então vamos lá. Primeira característica é a reciprocidade. Olha só, diz, né, o artigo 696, que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, olha só, e é extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação dos mais próximos, em graus em falta de outros. Então, olha só, eu tenho o direito de pedir do meu pai alimentos? Tenho, mas tenho que lembrar que em algum momento meu pai também terá o direito de cobrar do filho. É possível cobrar e estender a todos os ascendentes? Sim, olha só, é recaindo a obrigação. Agora, claro que tem uma característica subsidiária aí, ó. Olha a característica, daqui a pouco eu vou falar sobre ela, mas já vai percebendo. É a segunda característica, subsidiariedade. Porque recaindo a obrigação dos mais próximos em grau na falta dos outros. Então você vai trabalhando numa regra de subsidiariedade. Então, olha só, nós precisamos ter essa compreensão. Olha o que diz o 697. Na falta dos antecedentes, cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão, e faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais. Aqui, meus amigos, qual é o raciocínio que nós temos no 697? Por que primeiro a gente pede dos alimentos dos ascendentes e depois dos descendentes? A regra é a seguinte, que pensa o direito de família. Os ascendentes, eles já estão mais estabilizados, eles já possuem condições financeiras, eles já passaram pelas maiores necessidades da vida. Então, diante dessa maneira, há possibilidade de eles aqui alcançarem essa situação, essa permissão para que eles possam ali alimentar. Então, primeiro, característica é a característica da princípio ali que nós trabalhamos com o princípio da reciprocidade. Pai pode cobrar do filho, filho pode cobrar do pai. Mas nós temos no 697 a característica da subsidiariedade. Então, olha só, você só
pode cobrar do descendente quando não tiver ascendente. E por que cobra primeiro do ascendente? Por que tem essa história do mais remoto para o menos remoto? Porque é simples, minha gente. Aqui nós precisamos lembrar dessa questão da emancipação de vida, dessa possibilidade que nós temos a trabalhar. Daí, meus amigos, nós podemos caminhar para uma outra característica, que é a relacionada, olha só, a relacionada à irrenunciabilidade. Lá vai dizer o seguinte, olha, pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar ao direito a alimentos, sendo a respectivo crédito insuscetível de compensação ou penhora. Vamos falar dessa primeira parte aí, né? Olha só, pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo respectivo crédito alimentar insuscetível de compreensão ou penhora. Gente, vocês lembram quando eu falei no início da aula que os alimentos, eles possuem majoritariamente a compreensão que eles são direitos da personalidade? Você lembra que direito da personalidade é um direito que ele não é, de maneira alguma, ele não é permitido, ou qualquer discussão relacionada à sua possibilidade de renunciar? Pois é, então agora nós podemos gravar. O direito aqui que nós estamos falando é um direito irrenunciável. O que eu posso é deixar de cobrar. Mas o fato de eu deixar de cobrar não quer dizer que ele foi renunciado. Então se liga, isso é muito importante. Eu tenho até aqui, olha só, dois enunciados, né, que diz, olha, o artigo 1707 vai lembrar, o Código Civil não impede que seja reconhecida válida e eficaz a renúncia por ocasião do divórcio ou da dissolução da união estável. Sim, aqui não é mais uma relação, gente, olha só, de um incapaz. Aqui não é mais uma relação entre filhos. Então, nesse caso aqui, nós podemos permitir. Se o cônjuge ou companheiro, por ocasião do divórcio ou da dissolução da união estável, renuncia aos alimentos, essa renúncia é eficaz. Se posteriormente essa pessoa que renunciar vier a pedir alimentos, restará caracterizado o abuso de direito pelo comportamento contraditório. Aí você pode me dizer o seguinte, Elon, eu não entendi. Os alimentos são irrenunciáveis? Mas aqui eu vi alguns enunciados dizendo que o cônjuge, o companheiro, ele poderia renunciar. Que aqui é o seguinte, minha gente, qual é o raciocínio que nós temos que fazer? É que aquela irrenunciabilidade em relação aos filhos, aos incapazes, dentro de uma relação de ex-cônjuge e ex-companheiros, esses alimentos que já são excepcionais, eles podem ser perfeitamente renunciados. Eu tenho mais uma coisinha para falar aqui sobre essa questão. Olha o que diz o enunciado do STJ 336. A mulher que renunciou aos alimentos na separação tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada, olha só, a necessidade econômica superveniente. Aí você pode me dizer, mas Elon, eu acabei de estudar que a irrenunciabilidade não alcança o companheiro. Eu acabei de observar que ela sim pode renunciar. Como é que essa súmula do STJ, ela vem dizendo agora que a pessoa pode, depois de renunciar, pedir a pensão previdenciária? E aqui que eu quero chamar a atenção de você. Porque perceba, nós aqui não estaremos diante de uma situação envolvendo, tá? Nós não estaremos aqui diante de uma situação envolvendo, olha só, de maneira nenhuma, aquelas partes que renunciaram. Na verdade, a renúncia dela foi feita em relação ao marido, jamais em relação a quem? À previdência. Então, isso é muito comum, que às vezes acaba um relacionamento e não há fixação de alimentos, mas as pessoas passam a ter, de repente, uma ajuda posterior. Ela poderia cobrar da previdência? Lógico que poderia. Por que ela pode fazer isso? Ah, meu amigo, ela pode fazer isso porque não foi uma renúncia diante da previdência. Não, essa renúncia foi feita e foi estabelecida em relação, olha só, ao marido. E aí você não pode permitir, o STJ não permite, que a Previdência teria ali naquele caso um enriquecimento ilícito. Então, olha só, ele não contribuiu para a Previdência? Contribuiu. Se ele contribuiu para a Previdência, é mais que razoável, é mais que justo que venha a ocorrer esses pagamentos. Tudo bem até aqui? Então, presta atenção nisso. Nós estamos aqui firmando as características dos alimentos. Coloca mais uma característica aí. É a característica de um bem incompensável.
É a característica de um bem incompensável. Isso. Está lá no artigo 1707, né? Olha só. Sendo, lá embaixo está dizendo assim, sendo respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. Compensação ou penhora. Aí você deve olhar e dizer assim, o que é aí, né? O que nós estamos falando sobre isso? Cuidado, minha gente. Por quê? Porque você não pode chegar lá e fazer algumas compensações, dizendo o seguinte, eu querer, né? Por exemplo, foi fixado R$ 500. Meio salário mínimo foi fixado. O pai agora ele quer chegar lá um dia e levar roupa. Quer chegar lá um dia levar o tênis e falar assim, não, eu já paguei alimentos. Não, você não pode fazer isso. Você não pode compensar uma coisa pela outra. O STJ tem um julgado, que estava aí na tua tela, que ele dizia o seguinte, tá? Eu vou até trazer de volta. Tá aqui, ó. Esse julgado aqui do STJ, ele tem um julgamento muito curioso. Por quê? Porque nesse caso aí, volta aqui para mim, olha só, a mãe chegou e falou assim com o pai, poxa, eu tô precisando de pagar o aluguel. E aí o que o pai fez? Tá precisando? Tô. Quanto é que é? X reais. O pai foi lá e falou assim, olha, eu vou pagar esses alimentos, mas depois não vem me discutir isso nos alimentos. Tudo bem? Ela disse, tá ok. E aí o que aconteceu? Pagou. Depois foi querer cobrar os alimentos. Ele falou assim, não, eu paguei a moradia, mas não partiu de mim a compensabilidade. Não fui eu que quis gerir, não fui eu que quis administrar, não fui eu que fiz isso. Na verdade, eu apenas discuti uma questão, apenas estabeleci e você foi lá e cobrou. Ah, então, diante disso, nós podemos agora ter uma nova compreensão. Os alimentos são incompensáveis. São. Mas lembre que há um julgado do STJ quando foi um alimento in natura, olha só, a pedido da parte que representava o necessitado, nessa situação é possível a compensação, mas não cabe ao credor, né, ao devedor, querer impor compensabilidades. É isso que a lei está dizendo aqui, tudo bem? Bacana, vamos para outra característica, é que os alimentos eles são condicionais. E eu vou colocar na tua tela porque tem uma expressão em latim, né, famosa, que é a cláusula rebus sic stantibus. O que é isso, hein? Cláusula rebus sic stantibus. Olha só, é aquela frase, as coisas permanecem como estão, enquanto estiverem como estão. Os alimentos serão fixados, né, neste valor, enquanto a realidade econômica das partes e a necessidade das partes tiverem nesta situação. Caso ocorra alguma mudança de alimentos para a possibilidade econômica ou alguma a possibilidade por parte de necessidade, sei lá, diminuir, aumentar, nós precisamos alterar. É o que diz o artigo 1699 do Código Civil. Ele fala assim, fixados alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem o supre ou na de quem recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, é a famosa ação revisional, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo, Então, essa é a compreensão que precisamos ter aqui também. Não há que se preocupar quando é fixado os alimentos. Ah, mas eu não quero fixar alimentos porque eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. O dia de amanhã a Deus pertence. Então, olha só, a partir de amanhã, se as coisas mudarem, nós vamos rediscutir essa questão sem qualquer dificuldade, Tudo certo? Vamos para mais uma característica. Os alimentos eles são imprescritíveis. Então, olha só. O direito à alimentação é imprescritível. Agora, cuidado! Por quê? Porque as prestações vencidas que se tornem dívidas, essas aqui prescrevem no prazo de 2 anos. Então, o que é imprescritível, gente, olha só, é o direito de receber alimentos. A pessoa tem 10 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 17 anos, não prescreve. Ela tem esse direito de alimentos, já não tem data certa para enquanto não completada ali a maioridade, né, para quem fala em dever de sustento, pode cobrar. Tá? Agora, cuidado, porque se a dívida venceu, ela vai prescrever em prazo de 2 anos. Agora, não esquece, né, que não há contagem de prazo prescricional entre ascendente e descendente durante o poder familiar,
E se não for ascendente e descendente for um terceiro, lembre-se do artigo 1981 do Código Civil, que esse prazo não corre quando o credor de alimentos tiver menos de 16 anos. Não esquece essas duas regrinhas, né, que estão previstas lá na parte geral ainda do Código Civil. Beleza? São várias características, né? Olha só, os alimentos também, eles preparam uma característica de atualidade, ele exige atualidade. Então, olha só, as prestações alimentícias de qualquer natureza serão atualizadas pelo índice oficial regularmente estabelecida. Isso a gente fala, sabe, gente, em indexação. O que é isso? Você deve pensar que os alimentos são fixados por um bom tempo, né? Às vezes a menina é criança, e aí vai ficar até os 18 anos. Ele pode fixar ali algum percentual? Será que ele pode? Porque a gente sabe que é inconstitucional fixar em valores referentes ao salário mínimo. Mas cuidado, que se for alimentos, a jurisprudência do STF já disse que não há problema nenhum, porque na verdade é apenas um indexador de proporcionalidade para evitar que todo ano se revolte agora uma discussão para tratar quanto a isso. Na verdade, você guardar em percentual, você vai estar homenageando a celeridade, a utilidade do processo, valorizando ali uma economicidade e também permitindo com que a criança, né, o necessitado, e também aquele que alimenta, ele possa já ter um patamar, né, organizado, trabalhado em questões de mudanças financeiras de inflação sendo razoavelmente cobertas. Na medida que você deve lembrar que os alimentos, eles, né, pelo menos o salário mínimo ali, ele leva em consideração a inflação, pelo menos é para levar, né, teoricamente, né, guardar o poder de compra. A gente sabe que isso aí, né, o valor real cada vez mais diminui. Muito bem, meus amigos, vamos falar agora da futuridade. Os alimentos são devidos da obrigação em diante da condenação em diante de um acordo em diante, ou seja, alimentos são para o futuro, não sendo permitido a retroatividade. Isso aqui, minha gente, deixa eu dar um exemplo claro para vocês, né? Às vezes chega lá na defensoria, né, uma mãe, né, que ela deixou passar muito tempo, né, não cobrou os alimentos, não fez nada. Aí o que acontece? Chega um dia lá, a criança está com 10 anos, cobra alimentos. Aí eles fazem um acordo. Aí eu falo assim, bem, agora eu quero cobrar o para trás. Mas a pessoa fala assim, o para trás mente. Eu quero cobrar aí o que ficou para trás. Eu falava assim, mas não tinha título judicial. Não tinha alimentos para cobrar. Não, mas eu quero agora cobrar. Não tem como fazer nada? Não, porque os alimentos eles têm uma cara de futuridade. Você cobra daqui para frente. Então isso é muito importante para que a gente não possa, né, estimular o comodismo. Tem direito? Tem. Corra atrás. Vá logo. Porque os alimentos eles não terão caráter retroativo. Porque a sua característica é da futuridade. Tudo bem. Eu peço que você preste muita atenção na próxima característica. Porque olha como é que eu coloquei aqui, né? Eu coloquei intransmissibilidade. Porque a regra é que os alimentos eles são intransmissíveis. Se alguém te perguntar, e os alimentos, você vai dizer o seguinte, não, os alimentos são intransmissíveis. Por favor, não mude isso. Os alimentos eles são intransmissíveis. Agora, cuidado. Cuidado. Por quê? Porque a obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor na forma do artigo 694. Então, presta atenção. A obrigação de prestar alimentos que vai se transmitir, olha só, não se trata, olha só, de uma prestação vencida, que é intransmissível, mas a obrigação de prestar alimentos. Então, olha só, a transmissibilidade da obrigação é limitada às forças da herança. Vamos entender o que é isso? Então, olha só. Você tem um crédito lá. Aqui tem até um erro, né? Porque o Código Civil fala que transmite aos herdeiros. Não é aos herdeiros. Na verdade, você transmite isso ao espólio. E aí o espólio vai devidamente fazer o quê? Deve pagar aqueles alimentos que já eram devidos, como qualquer credor chega lá e cobra. E as prestações que são vencidas, essas, né, vão ser cobradas pelo espólio. E as obrigações após, olha só, você deve lembrar que a ideia não é cobrar, né? Poxa, não ficaria, ele não seria possível cobrar esses alimentos daquela pessoa. Só que é o seguinte, né? Como é que a gente vai cobrar do herdeiro alimentos se ela é intransmissível?
Como é que a gente vai cobrar do herdeiro se os alimentos, eles são também, aqui nós temos a compreensão que eles são personalíssimos. Complica, não é verdade? Então, o que a gente pode fazer aqui? Cobra do espólio que venceu, paga-se no espólio, vai custeando os alimentos vencidos, as obrigações, mas quando houver a partilha, não há mais que se falar, tá? Não há mais que se falar. Aí você pode dizer, mas ela tinha um direito a crescer. Mas aí, paciência, porque é limitado à força da herança, tá? Então, cuidado quanto a isso. Os alimentos são alternativos. O que é alternativo? Olha só, a pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar ou dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário a essa educação quando menor. Compete ao juiz, se o juiz fixar, né, olha só, a forma de cumprimento da prestação. Gente, eu vou dizer para você uma coisa. Não vou te negar não, tá? Olha só. Claro que é possível pagar alimentos in natura? É. Claro que é possível pagar alimentos com roupa, etc. Sim, tá aí a lei. A lei diz que é possível, tá? Eles são alternativos até a fixação. Até a fixação. Então, olha só. Até fixar alimentos, vocês podem escolher. Aí depois que fixou, você não pode mais fazer essa escolha de alternatividade. Agora, claro que só entre nós. Aí é uma dica prática, né? Meu Deus do céu. Faça isso não. Tá? Quer fixar em alimentos hoje? Fixa em espécie. Por quê? Porque a possibilidade de você ter problema quando é fixado alimentos in natura é altíssima. É altíssima. É negócio de nota fiscal de supermercado. É a nota fiscal da sandália. Faça o valor, ele é muito mais prático. Para você que vai atuar na seara, né? Olha só qual é a importância também. Como é que você vai entrar com cumprimento de sentença para obrigar a pessoa a entregar 5 quilos de arroz no prazo máximo? Um valor é muito mais prático, né? É para os teus honorários. Então, trabalha também com a alternatividade. Trabalha também com essa questão relacionada a isso, tá? E aí, nós vamos aqui, né, terminando essas características, também falando que os alimentos, eles são irrepetíveis. Então, olha só, imagina que era R$ 600 os alimentos. Imagina que os alimentos eram R$ 500. Quando chegou, né, quando foi encerrado lá no final, né, olha só, quando chegou lá no finalzinho, e aí a pessoa chegou para discutir isso, não tinha mais o que fazer, não tinha mais como encarar, e aí, poxa vida, como é que a gente vai pagar esses alimentos e etc. Poxa, era R$ 500, agora na sentença baixou para 300, eu quero agora pegar de volta os 200 a mais que eu dei. Pode fazer isso? Não. Os alimentos são irrepetíveis. Poxa, foi fixado uma tutela provisória, tá? De alimentos no valor de meio salário mínimo. Mas ao final, ficou comprovado que eu não era o pai. Olha só, não tinha essa possibilidade de pagar esse valor, ou não era. Meus amigos, aqui o que, que nós vamos ter? Nessa hipótese, será que a gente pode repetir os valores pagos? O que, que é repetir, gente? Devolver, né? Olha só, não pode. A regra é que não pode. Mas eu coloquei para você o seguinte, a relatividade da irrepetibilidade dos alimentos. O que, que é isso? Vamos entender aqui. Imagine só, minha gente. Imagine só que alguém, sabendo que não é, que ele não é o pai, sabendo que não é, não tem nenhum risco, vai lá e faz alimentos. O pai depois comprou, o pai não, né? O suposto pai que foi não era. Ele fica declarado, ele consegue uma prova que, na verdade, essa ação foi proposta de má fé. Sabia-se que não era, mas apenas para dificultar, para dar problema. Qual é a ideia nesse caso? Aqui nós vamos ter que enfrentar uma questão muito importante, que alguém está querendo se valer da má-fé. Então, nesse caso, os alimentos serão irrepetíveis. Qual é o caso que eu dou para você? O caso foi de alimentos, olha só, onde já estava devidamente esclarecido alimentos gravídicos em que a pessoa sabia que o outro não podia ser pai e pediu alimentos gravídicos. E aí o que aconteceu? Na verdade não podia, não tinha condições físicas de gerar. E aí o que acontece? Nessa situação ele provou que ela estava de má fé, ela sabia disso e tal. O que acontece? A jurisprudência ali afastou e disse vai ter que repetir, porque estava de má fé. As datas não batiam outros casos, então cuidado, os alimentos são irrepetíveis. Então foi pago durante o processo, no final vai mudar o valor? É irrepetível.
vedado a repetibilidade. Agora, isso é absoluto? Não. Porque lembre-se, se for demonstrado, provar que houve má fé, aqui vai ser repetível. Tudo bem? Beleza. Trabalhamos com isso, trabalhamos com várias características, né? E a gente pode encerrar esse bloco aqui para a gente continuar daqui a pouco fazendo outros detalhes a respeito da fixação de alimentos, beleza? Daqui a pouco a gente volta aí para continuar esse nosso debate.